Aqui, então, vamos falar dele no Brasil mesmo, né? Aqui ele chegando no Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, no dia 15 de setembro de 1952. Então, ele chegava ao Rio de Janeiro. É uma notícia, então, de jornal. O Museu de Arte de São Paulo vai oferecer aos seus frequentadores, a partir do próximo dia 18, uma exposição que está fadada a conquistar o mais completo êxito. Trata-se de notáveis obras do famoso desenhista e caricaturista do The New Yorker, Saul Steinberg, e de sua esposa, a pintora Eda Stern, os quais chegaram ontem à noite ao Rio, devendo viajar amanhã para a capital bandeirante, né, São Paulo. No clichê, Steinberg e sua esposa, quando desembarcavam no aeroporto do Galeão. Bem, então, aí eles chegaram no dia 15, dia 16 já foram de Rio para São Paulo. E no dia 18, ou seja, 3 dias depois que eles chegaram, era inaugurada a exposição, lá pelo final da tarde, 6 horas. E aqui, então, é uma foto da exposição, que ainda era naquele MASP, o primeiro MASP, né? Não é nesse prédio que a gente conhece hoje. É o MASP da 7 de abril, né? Se não me engano. Agora, o que é interessante ver são as obras que estavam expostas, né? O que a gente vê muito são esses trens, por exemplo, onde ele concentrava ali, né, trens bastante volumosos, pretos, sobre pontes delicadas, no estilo do Klee, por exemplo, né? Havia muitos trens, muitos cowboys. E esse material, então, muitos desses desenhos foram expostos nas Aventuras da Linha, essa exposição de 2011 aqui no Brasil, né, em São Paulo e no Rio. Porque a curadora Roberta ela resolveu pegar essa primeira fase da carreira do Steinberg até, então, mais ou menos 1953, que é quando ele fez aqueles desenhos que são um show de ambiguidade, né, o A Linha, aqueles desenhos que ele fez para a Trienal de Milão. Então ela foi até aí, era o momento em que o Steinberg estava ficando bastante reconhecido, então, bastante famoso. E ainda era o artista da linha, dessa linha fina, que serpenteia e vai mudando de sentido à medida que ela passeia pelo papel. Aqui, então, são fotos que não foram fáceis de achar, acho que vale a pena olhar bem, assim. Ali tem algumas com aquelas senhoras num cassino. Ele gostava de um cassino, pelo que eu... Até aqui nessa viagem para o Brasil, ele visitou cassinos também. E esse é um material assim, que a Roberta... O que ela trouxe, que eu não tinha nada, eram esses cartões postais da viagem, né? Isso ela encontrou lá nos Estados Unidos, então. Fez uma bela de uma pesquisa lá. E a gente vai ver que muitas vezes o Steinberg desenhava, fazia anotações a partir também dos cartões postais. Eu vou mostrar aqui algumas situações em que ele ressalta aquilo que ele viu, olhando também para os cartões, não só. E aqui, então, um cartão único que a gente tem de São Paulo, o Cine Ufa Palace. Tem um de Santos, né? Provavelmente, então. Ele ficou assim, quer dizer, a exposição foi inaugurada no dia 18, ele ficou em São Paulo até o dia 20, na Casa de Vidro da Lina Bobardi. E por quê? Porque, enfim, o próprio convite para expor no MASP tem a ver com isso. Ele era amigo do casal e foi colega da Lina Bobardi já em Milão, né? Eu acho até interessante também
olhar para os desenhos da Lina, as aquarelas, né? E acho que tem muito do estilo, tanto esse Steinberg da época da Itália como os desenhos da Lina tem uma influência daquilo que estava sendo feito na época na Itália. Aqui então é Campinas, Largo do Rosário. E bem, aí o Steinberg, dia 21, quer dizer, não é que ele não vai mais, ele acabou a permanência dele em São Paulo. Depois ele ainda volta, né? Ele passa mais de uma vez por Rio e São Paulo, assim. Eu vou aqui em ordem cronológica para vocês entenderem. Mas ainda em São Paulo, né? Ele na Casa de Vidro a gente sabe de relatos, por exemplo, né? Então um dia eu fui visitar o Flávio Mota, né? Foi professor da FAO, e que na época trabalhava no MASP, ele era professor no MASP, e o Mota foi uma espécie de Cicerone também, do Steinberg, e é um cara muito inteligente. Também os desenhos dele lembram, a gente percebe uma influência do Steinberg, são desenhos também com bastante síntese a diferença é que eles gostam um pouco de fazer anotações também com texto embaixo, mas são sempre não é como se fosse um cartoon, né, a legenda de um cartoon, é uma coisa, é um outro tipo de relação de desenho e texto. Mas, enfim, nesse dia, por exemplo, que eu fui visitar o Mota, ele contou que todos estavam ali na Casa de Vidro e o Steinberg chegou a fazer o vidro estava bastante úmido, então o Steinberg fez um desenho de uma silhueta feminina com o dedo, né, ali, tal, e escorreu como se fosse uma lágrima, assim, né? Caiu uma gota, assim, dos olhos. Enfim, são relatos, histórias que a gente não sabe nem... Às vezes a pessoa que está contando nem se lembra também exatamente, fantasia um pouco, né? Então ele também lembrou que no Rio o Steinberg estava no hotel com a Eda e ouviram um barulhão, foram olhar para a rua e um carro havia capotado e o carro parecia um besouro de ponta cabeça e aí o Mota faz aquelas alusões, né? Parecia um dos desenhos, uma das criações da Eda, né? Que fazia muito essas máquinas e meio bicho. Enfim, você vai visitar o Flávio Mota, você passa a tarde lá e não quer mais ir embora. O cara é super velhinho, né? A gente vai até a hora que não está mais com força mesmo. Aí foi embora e já estava à noite, assim. Passei a tarde lá falando sobre Steinberg com ele. Bom, aqui é o Steinberg então no Rio de Janeiro, com a Lina em primeiro plano, a Eda um pouco mais atrás ali. Então foram passear na praia do Rio. E então isso que vocês estão vendo aqui eu vou mostrar aqui uma sequência, são anotações do Steinberg feitas durante essa viagem. E não é só um caderno não, são uns 3, assim, que tem um que é bem fininho. E foi tudo escaneado, assim, eu tenho acho que todas as imagens mesmo, a Steinberg Foundation me enviou. E ela me enviou e eu comecei então a identificar cada coisa. Às vezes eu não sabia, ficava procurando até encontrar. Aqui então é o Teatro Municipal, isso daqui é fácil, né? Está escrito. E aqui então é um postal para a gente ver que ele estava interessado nisso. Provavelmente essa encadernação do livreto que você mostrou é inspirada nos cadernos dele, né?
É possível, né? Vários são pertencem a ou tá arrancado, com as marquinhas no espiral. Uhum. Então, pode ser, pode não ser. Mas é interessante. Ele não era muito bom nesse Então, dá pra ver como era o caderninho dele também aqui, né? Com essa espiral. Agora, são desenhos todos assim... É interessante também ver que esses desenhos não são o que a gente vê nos livros, né? Não são cartoons que ele faz... São desenhos de observação que lembram os desenhos de um arquiteto mesmo, né? Porque o que a gente vê nos livros é tão sintético que fica parecendo que ele senta e faz e está feito, né? Mas não é assim. Ele muitas vezes faz rascunho até para depois fazer um desenho final. E o desenho super rápido dele, de quem está andando e anotando, é um desenho como esse. Ele não está andando, anotando e sai um cartão do Steinberg, como a gente vê nos livros. Dá para ver. Tem o Palácio Monroe também do Rio, que foi demolido depois, né? Aqui também é do Palácio Monroe. E não só esse tipo de arquitetura, como prédios modernos. Aqui chamou a atenção dele o relógio ali no alto. Eu não tem um toque Art Deco, né? Eu não sei se exatamente se é esse da estação aqui. Pode ser, né? Não. E, como sempre, o Steinberg encontrando gente importante, então foram se encontrar com o Burle Marx, né? Então, aqui é uma foto da Eda com Steinberg, Burle Marx e a Lina. Acho bem legal essa foto. Aqui é o Steinberg no Retiro dos Bandeirantes. Essa série aqui, essa sequência de fotos eu encontrei antes, não foi pela Steinberg Foundation. Eu acho que algumas delas foram publicadas na própria Habitat, mas por meio de um amigo que tinha feito um trabalho com o Flávio Mota. O Flávio Mota também tinha essas fotos e eu consegui o arquivo, um CD com essas fotos. Então, essa sequência. Aqui já é... então. Aqui ele passeando com a Lina e a Eda, né? Steinberg. Essa foto é engraçada, né? Bom, ele ficou no Rio até o dia 27, do dia 21 ao dia 27, bastante tempo, vários dias. Depois foi para Buenos Aires, no dia 28. A gente não tem documentação assim dessa passagem por Buenos Aires. Ele também não parece ter desenhado muito por lá. Eu não identifiquei nenhum desenho de Buenos Aires. E aí, no dia 2 de outubro, ele voltou para o Rio e ficou mais do dia 2 ao dia 5, de novo no Copacabana Palace. Eu acabei nem falando, né, que esse desenho, isso daqui, então, só para comentar, é um desenho que o Mota me deixou eu tirar um xerox e tal, e eu peguei no dia, tem a ver com a visita que eu fiz para o Flávio Mota, então, ele já me mostrou nesse dia esse desenho que foi feito pelo Steinberg para ele no dia 26 de setembro, lá no Rio, então. Então, o Mota também estava nessa viagem, nessa segunda viagem para o Rio de Janeiro. Bom, e aí, no dia 5, ele vai do Rio para São Paulo, de novo, então, vai para São Paulo,
do dia 5 ao dia 9 de outubro. E a gente não sabe exatamente quando, mas ele também visita Aparecida do Norte. Então essa foto é ele em Aparecida do Norte. É uma foto engraçada, né? Um ângulo que a gente não está acostumado a ver do Steinberg. É bonito aqui, ó. Então essa atenção dele, a arquitetura, aos... De quem que foi essa ideia, né? Quem que teve essa ideia? Bom, ele já sempre parece que em qualquer lugar que ele vai, ele consegue levantar coisas interessantes, né? Que sirvam de algum modo para o trabalho dele. Ele está sempre atento a isso. Então, os clichês, aqui você vê essa santinha e tal. Isso é uma foto dele? Ah, cara, isso aqui parece... Não, acho que é um postal. É um postal, é. Essa colagem não é dele. Eu acho que não, cara. É tipo um souvenir. Exato. Então, ó, ele lá, com a Lina. Coisa para ver, bom, tinha bastante. Como ele tem essa atenção aos clichês, de algum modo serviu bem para ele essa viagem. Bom, aqui são alguns desenhos também que ele fez no Rio de Janeiro e foi difícil, alguns então de arquitetura moderna, né? E não foi muito fácil identificar algumas das construções. Essa, por exemplo, eu penei muito e a gente só chegou a alguma conclusão já no processo de elaboração desse texto Pro Aventuras da Linha. Eu lembro de estar com o Kiko Farcas, a Roberta, tentando ver o que poderia ser e, ao que tudo indica, do Ministério da Educação do Rio. E ali esse pé aqui é um dos painéis, então. E também, às vezes, não bate tudo perfeitamente, mas às vezes ele fez de cabeça, né? Ó, aqui, então, remete ao Rei Di e algumas anotações, né? No Brasil, a arquitetura ainda é Arte Nouveau. Ele dando uma atenção aí, então, para essas características da arquitetura brasileira, né? Essas curvas. Aqui, então, é legal esse, né? Do Pão de Açúcar. Super sintético, né? Acho muito interessante esse. Atenção para as calçadas, né? A típica calçada lá do Rio, mas o legal é ver também esses bueirinhos que ele já fazia uma solução semelhante para os desenhos de Nova York, né? Espalhando esses ralos pela calçadinha rachada. Aqui é um parque. Muita arquitetura, um moderno já degradado ou caidão. Alguns com roupa pendurada, elementos art déco, a gente vê muito, assim, né, em algumas anotações. Aqui a Avenida Getúlio Vargas. Ali a anotação lá no fundo, Skycrapers. Ele viu uma cidade em transformação, né? O que ele comentou é que o Rio de Janeiro parece uma Bucareste tropical. Quer dizer, o que ele falou, né, que, poxa, o Rio de Janeiro devia ser muito bonito 30 anos atrás. Então, ele não estava muito entusiasmado com as transformações urbanas, com essas ampliações de avenidas, as mudanças, né, construção de edifícios, esse lado da cidade grande que estava assim chegando com tudo nessa época, e também, né,
degradação urbana, pobreza. E no meio do caderno você vê essas corujinhas, os desenhos. Bom, outro lugar assim que ele visitou foi Petrópolis, também entre essas viagens entre... Ele estava sempre entre Rio e São Paulo, né? Do dia 9 de outubro ele foi de São Paulo para o Rio e ficou então em Petrópolis do dia 9 ao dia 10. E visitou o Cassino Quitandinha. E aqui é um postal, então. E essas anotações são dessa passagem por Petrópolis. Então, visitou aí o museu, né? E fez muitas anotações dos trens, que era uma coisa que ele desenhava muito, inclusive, né? Era um dos temas do trabalho dele. Estação modernística, né? Vamos ser mais precisos. E ele também anotava frases soltas, né? Snakes, cobras, sei lá que cobra que ele viu, banana trees, coisas que ele achava interessantes para, de repente, depois trabalhar em cima. Né? Uma German House at Petropolis, no meio de uma vegetação tropical, né? Uma casa alemã. Ele achou isso surreal. E embaixo, o Dom Pedro II ali, ele também que sempre, nessa época também já estava desenhando muitos bustos, né? Brincando muito com esse tema das formalidades, né? De como os elementos se apresentam. Muitas vezes de um modo pomposo, então monumentos, cavalos equestres, monumentos com cavalos, coisa e tal. Bom, e aí ele foi do Rio para Salvador, ele chegou em Salvador no dia 11 e foi já no dia 12, não ficou muito em Salvador. E aqui no caderninho a gente vê uma grande anotação de coisas para comprar, parece. 2 bananas, uma pera, uma maçã. One chocolate cookie. Eu acho engraçado também esses desenhos das pessoas. Pegando ali. Viu alguém com uma cara bastante bexiguenta ali, né? E os tipos bigodudos. Isso aqui é legal ver também essa relação então dos postais com os desenhos, né? Ele reproduzia muitas vezes coisas que ele já tinha no postal. Então aqui, Estação Central de Recife, Pernambuco. Ele chegou em Recife no dia 12 e ficou até o dia 15. E a gente pode ver aqui logo na sequência o desenho então dessa construção ao fundo. E ele sempre chamava muita atenção dele esses ornamentos assim no alto, né, das construções. E Recife é uma das cidades, pelo que parece, pelas descrições, que ele mais gostou, assim, ele achou, mexeu muito com ele, Recife. Tem uma carta, se não me lembro, para o Bard, em que ele claramente menciona Recife é a cidade que eu mais gostei. Eu até, por isso, escrevi um artigo uma vez para a revista Ragu, uma revista de quadrinhos de Recife, né? Eles me chamaram para escrever um artigo sobre Strindberg, eu falei, poxa, justamente Strindberg gostou muito de Recife, então aí eu vou falar só disso, só de Strindberg no Recife. Porque esse desenho que eu mostrei era o primeiro desenho ali que eu mostrei para vocês, que é uma junção de muitos elementos dessas anotações. A maioria de Recife, e na verdade ele é intitulado Recife. Foi feito com caneta Bic, assim, esse desenho. Aqui? No desenho dele. Ah, no desenho aqui?
E, enfim, escrevi um artigo, então, de 3 páginas sobre essa visita ao Recife. Aqui, ó, é muito legal esse desenho. Ele atenta ao tipo, né, de construção e aos ornamentos. Ali ele até escreve, né, águia, ali no alto, os marinheiros, porque ele visitou o porto da cidade, né, e viu, então, não apenas o porto, mas também os tipos que circulavam na região. Aqui, mais uma vez, ele registrando ornamentos, também desenhando também deu muita atenção nessa viagem às embarcações. Então, ornamentos, embarcações, os trens em Petrópolis eram... o que a gente percebe nessas viagens é uma atenção aos temas recorrentes no trabalho dele, né? Então, ele está ali levantando também informação para depois desenhar, desenvolver a sua própria obra. Que é, claro, uma obra de um cronista, então tudo que ele está vendo, ele está refletindo ali sobre as informações que chegam ao longo da viagem. Aqui, então, isso já é uma foto mesmo, né? Pelo que parece. Uhum. Legal. Aqui mais uma, ó, Porto do Recife. Uma foto de um navio. Dom Pedro II. Legal. Também foi para Olinda, né? Ali ele desenhou a famosa caixa d'água de Olinda, que foi uma obra inaugural do modernismo no Brasil, e que de algum modo não respeitou a igreja ao lado, né? O Steinberg não era exatamente um fã do modernismo, apesar da gente falar o desenho moderno do Steinberg ou a influência do modernismo no trabalho dele, mas a arquitetura moderna ele não era exatamente um fã, não. Ele tinha uma visão bastante crítica, assim. Isso a própria Sheila da Steinberg Foundation falou para mim também, além do que a gente vê pesquisando, né? Isso daqui é um detalhe de uma das cartas que tem no MASP, assim, é uma carta do Steinberg para o Bard, ele comentando essa lâmpada. Tem tudo a ver, né, com a Lina, essa atenção que ela dá à cultura popular e ao modo como os objetos são criados. Então, essa lâmpada aí era esse tipo de objeto, chamou a atenção do Steinberg, inclusive fez um desenho e falou com entusiasmo, então, de Recife, né, para o Bard. E também tem esses desenhos soltos que são, né, não são de observação. Bem, depois do Recife, ele foi para Belém, né, no dia 17 de outubro. Não ficou nada em Belém, daí foi já do dia 17 para o dia 18 para Manaus. Mas é importante ver esse desenho dessa árvore com os pássaros. E tem esse outro desenho aqui do Grande Hotel, em Belém. Então, ó, a gente olha para esses dois desenhos. E aí, então, ele fez esse, que é um dos poucos desenhos assim que foram publicados depois, né? Um desenho que ele está, por exemplo, no catálogo de 1978, aquele que tem texto do Harold Rosenberg. Ele está, na verdade, no final, numa parte em que eles expõem um pouco da história do Steinberg, né? É uma parte biográfica, assim, bastante sintética, com algumas imagens, e tem essa, então, do Brasil.
Aqui ela está, na verdade, preto e branco, mas no livro As Aventuras da Lin, ela foi publicada colorida. Vamos ver se eu acho rápido aqui. Agora, é a visão de quem está muito atento e dá um enfoque assim, a coisas que passariam desapercebidas. Um desenhista que desenha sempre a mesma coisa, né, que repete os seus truques e tal. Ali, por exemplo, acho muito legal nesse desenho o barulho que a gente sente, assim, essa algazarra dos pássaros, né? E os insetos ali ocupando toda a árvore. Isso é o olhar de um cara atento, realmente. Não está, na hora de desenhar, ele não está repetindo sempre a mesma coisa, né? Ele está sempre buscando algo inusitado, algo que passaria desapercebido por outras pessoas. Depois, eu acho que então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar o livro para vocês folhearem, assim. Também é interessante esses elementos humanos, que são umas gratujinhas. Isso ele fez muito pouco, assim. Ele fez mais nessa época mesmo. E no final das contas, o desenho sobre Recife também tem muito dessa solução. É uma solução que ele empregou naqueles exercícios com fotos, por exemplo, né, em que ele desenhava sobre uma foto, fazendo, por exemplo, transformando uma foto de um móvel num prédio. E aí ele faz um monte de pessoinhas andando pela cidade, tudo com essa solução. Ah, não, aqui tem colorido, ó. Tá aí. Com crayon, pelo visto. O giz de cera.